Ok. Quantas pessoas tem? Ok. Para 2 minutinhos aí. Tá subindo o número de pessoas? Uhum. Gui, acho que a gente pode começar. Vamos lá? Você faz uma contagem aí e você me fala aqui, ó. Boa noite a todos. Meu nome é Rogério, sou um mantenedor do Colégio Apoio. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências com a implementação de habilidades do século XXI. E essas habilidades são habilidades que hoje são essenciais para o desenvolvimento dos nossos alunos. E nesse momento de transformação digital, nós vemos que os nossos educadores passam a ser também alunos. No momento em que o educador passa a ser aluno, as habilidades que antes eram para o aluno, hoje começam a ser para educador-aluno. Nós fizemos uma coletânea de quais seriam realmente essas habilidades do século XXI que mais ajudaram aos nossos professores nessa migração de uma aula presencial para uma aula à distância, para uma aula remota. Essa experiência eu tentei agrupá-las de forma em depoimentos muito simples e muito objetivos, de educador falando para educador. Eu vou projetar uma pequena apresentação aqui com vocês para poder me ajudar na... Ok. Bom, primeiro que vocês veem nessa tela é o logo de um colégio particular e vocês veem um programa social. Por quê? É importante dar a perspectiva para vocês, educadores, que isso não é somente uma experiência de laboratório com uma escola particular, mas também de um projeto social, que é o programa Apoio aos Jovens, que hoje atende milhares de jovens do ensino médio da rede pública. Se de um lado nós temos no Colégio Apoio turmas com poucos alunos, onde existe um atendimento personalizado, o que facilita realmente essa interação. Do outro lado também, nós mostramos que sim, é possível ter um projeto social que tenha uma dimensão da escola pública e que seja de largo alcance e acessível a todos. Vamos lembrar aqui para todos, né, o que são essas habilidades do século XXI, né?
Essa discussão, ela sobretudo se intensificou a partir de 2015, quando o Fórum Econômico Mundial decidiu fazer uma coletânea de quais seriam realmente as habilidades necessárias que os alunos precisariam desenvolver, tá, para enfrentar os desafios do século XXI. E aqui nós vemos 3 dimensões. A primeira delas são os letramentos essenciais, são como os alunos aplicam habilidades essenciais em tarefas do dia a dia, que são habilidades mais tradicionais, habilidades acadêmicas. Depois nós temos o conjunto de competências, como os alunos abordam desafios complexos. E depois nós entramos na dimensão da personalidade, que como os alunos abordam um ambiente que está em constante transformação. E lembrem-se, o que eu mencionei, essas habilidades no colégio nós já trabalhávamos com os nossos alunos. No momento em que houve a necessidade de uma migração de um ambiente presencial para um ambiente remoto, uma educação à distância, o grande desafio era como preparar os nossos professores. E aí houve a decisão de utilizar exatamente a mesma metodologia que nós aplicávamos para os nossos alunos. Se nós acreditamos que essas são as habilidades que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, essas também serão as habilidades que nós precisamos desenvolver com os nossos professores quando eles também são alunos. E foi uma prática bem divertida, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, na questão do letramento, dos letramentos essenciais, né? O que nós vemos aqui? Os letramentos essenciais, primeiro, a redação e interpretação de texto. Hoje, nós vemos um alto índice de analfabetismo funcional, né? Então, essa necessidade de interpretar, de conseguir ouvir, falar, ler, escrever, é o que nos dá a base para poder fazer a transmissão do conhecimento. O segundo são conhecimentos matemáticos, ou letramentos matemáticos, que nos dá o quê? Uma compreensão lógica dos eventos. Uma terceira dimensão são os conhecimentos científicos. Uma quarta dimensão são os conhecimentos em tecnologia, comunicação e informação. Conhecimentos financeiros e uma base cívica e cultural. Quando eu pedi para que os nossos professores dessem depoimentos dizendo de qual era a habilidade que mais foi útil para eles nesse momento de transição, dentre todas as habilidades desse grupo apareceu uma que foi essencial, que é a habilidade de conhecimentos em tecnologia. Eu vou pedir agora para a equipe de tecnologia educacional colocar o primeiro grupo de depoimentos sobre conhecimentos em tecnologia. Vídeo, por favor. A habilidade do século XXI que mais me ajudou foi o letramento em tecnologia, comunicação e informação. Pois apesar de não ser nativa digital como os nossos alunos, essa habilidade me trouxe a possibilidade de, apesar de ser formada em História, trabalhar com laboratório de inteligência de vida e com projeto integrado, que é o DNA da nossa escola. Saudações, Maicon Freitas de Oliveira, professor de inglês pelo Colégio Apoio de Uberaba, Minas Gerais. Com certeza, a habilidade do século XXI
que mais tem me ajudado nesse período aí, durante esses desafios que nós estamos enfrentando como professores, tem sido o letramento digital, né, a nossa habilidade de usar novos recursos, de se adaptar a novos recursos, né, e também saber, né, como ensinar os nossos alunos a expandir, né, o seu uso desses recursos tem sido fundamental, né, durante esses desafios aí. Sim. Ok. Ok, pessoal. Então, vocês viram esse depoimento e por que não me surpreende que entre as habilidades básicas e essenciais, os nossos professores identificaram como sendo o letramento digital, né? Porque quando nós analisamos em termos do que chamam quais países têm as habilidades digitais para dominar a quarta revolução industrial que reflete para nosso universo da educação, na educação 4.0, nós vemos esse gráfico aqui também do Global Competitiveness Report do Fórum Econômico Mundial, agora do ano passado, 2019, né? Da esquerda, nós vemos os piores e da direita, nós vemos os melhores, né? Lá na frente, nós vemos a Finlândia, né? a Holanda, a Suécia, a Suíça, mas mesmo também tigres do Sudeste Asiático, a Malásia, né? E lá no final, nós vemos o Brasil. Então, nós vemos que realmente os nossos profissionais, e todos os profissionais, e dentro deles também, os educadores, os professores, nós precisamos o quê? Desenvolver nossas habilidades digitais, ok? Bom, algo importante também. Algo importante, e aí é importante citar que nós utilizamos como metodologia de aprendizagem, né, no nosso colégio, a sala de aula invertida, que coloca o quê? O aluno como explorador do conteúdo. E aí vai uma dica muito importante para todos os professores que nesse momento também são alunos. Sejam exploradores do conteúdo. Façam aquilo que vocês esperam dos seus alunos que eles façam, que eles explorem o conteúdo, né? O que é a sala de aula invertida de uma forma extremamente simplificada? É simplesmente se preparar antes do momento da aula. Que a descoberta do conteúdo, ela se faça previamente à aula. Isso em um universo digital é essencial, é essencial. Se ela já é importante no momento da aula presencial, né, você poder contextualizar, que o aluno possa contextualizar, então você, professor-aluno, né, você vai receber um conteúdo através de uma aula digital, prepare-se, leia o conteúdo, tente contextualizar e preparar as suas perguntas com antecipação. Bom, agora eu vou entrar nas demais competências, né? Então, das 16 competências, 6 competências são competências básicas de letramento. E agora nós entramos em competências que são socioemocionais, que são competências como os alunos, vocês, professores, abordam desafios complexos. Tá? E aqui foi bem interessante, porque de uma forma voluntária, os depoimentos com relação ao pensamento crítico surgiram. E aí eu peço o vídeo com os depoimentos que nós tivemos sobre o pensamento crítico. Vídeo. Uma habilidade do século XXI indispensável nesse momento, com certeza, é o pensamento crítico para a resolução de problemas. Dar aula remotamente traz para a gente várias dificuldades novas. A gente se depara com vários problemas que a gente tem que resolver a todo momento. Saber lidar com isso de forma eficiente, de forma inteligente, com certeza é fundamental para que tudo dê certo. A habilidade do século XXI que mais me ajudou
foi o pensamento crítico, que nesse tempo de adversidade me fez procurar formas alternativas para poder ensinar. E constantemente, durante as aulas online, me ajuda a identificar pontos os quais eu preciso melhorar para poder proporcionar aos meus alunos um ensino de excelência. Ok. Então, professores, vocês viram os depoimentos, né, de colegas refletindo sobre o pensamento crítico. Então, de um lado, eu estou pedindo para vocês que, como alunos, né, tenham e desenvolvam um pensamento crítico. E aí agora o lado professor de vocês, né, pergunta, como eu posso desenvolver o pensamento crítico no meu aluno e como eu, como autodidata, posso desenvolver o pensamento crítico em mim mesmo, né? É dê feedback construtivo, né? Dê um retorno sobre o que o aluno desenvolveu de uma forma a construir e dar abertura para que ele possa realmente pensar de forma crítica. Bom, próxima competência que realmente foi levantada pelos nossos professores para abordagem de desafios complexos, e com certeza, quando você passa de uma realidade de uma aula presencial para uma aula virtual, você precisa dessa habilidade que é a criatividade, né? E a criatividade vem a mesma pergunta: como professor, eu vou trabalhar a criatividade? Então, ofereça oportunidades para construir, para inovar. Crie espaços para que realmente os alunos possam construir, né? E proporcione também autonomia para fazer escolhas. É muito difícil para um indivíduo onde nós não criamos um ambiente criativo, onde nós não oferecemos oportunidades ou nós não oferecemos escolhas, que um dia ele possa ser criativo, ok? Então, vamos ver qual foi o depoimento dos nossos colegas com relação à criatividade. A habilidade do século XXI que mais me ajudou foi a criatividade, porque diante de todas as dificuldades tecnológicas que precisei me adaptar, eu também descobri que podia usar a criatividade para explorar as aulas de arte e desenvolver passo a passo as atividades práticas com os meus alunos. E para minha surpresa, eles receberam com muito carinho essa novidade. Uma das habilidades do século XXI que muito me ajudou foi a criatividade. Assim, eu pude manter a aula remota tão interessante quanto a presencial. Utilizo muito a gamificação. Incentivo os meus alunos a criarem mundos no Minecraft, Roblox, The Sims. Também, simultaneamente, nós utilizamos murais, visitamos virtualmente museus, enfim, tentamos sempre ter uma educação de excelência. Bom trabalho! Olá, eu, como professora de educação física, que sempre trabalhei com o corpo, onde minha disciplina exige movimentos, tive que usar a minha adaptabilidade para incorporar nas minhas aulas a nova realidade EAD, criando estratégias para desenvolver um trabalho de qualidade e de forma efetiva, usando toda a minha criatividade, pensando em aulas onde os alunos continuassem exercitando tanto o físico quanto o mental, me exigindo muita persistência para fazer com que os alunos levassem a sério a minha disciplina, tendo a iniciativa de usar meus conhecimentos para criar novas possibilidades dentro da realidade do isolamento social. Olá, eu sou Pedro, professor de Geografia, e a habilidade do século XXI que mais me ajudou foi a criatividade, para entender que o ensino deve ser dinâmico e, para isso, trazer atividades mais diferenciadas para que o aluno saia de um papel menos ativo. Então, trazer questões de formulários, do Google Forms, por exemplo, seminários virtuais e até fazer quiz, jogos, brincadeiras para
para entreter ensinando esses alunos. Ok. Então, depois desses depoimentos, entramos na comunicação. A comunicação, ela vai ser importantíssimo nesse ambiente. Vocês vão ver também pelos depoimentos dos nossos colegas, como a comunicação ela deve ser diferente. Nós temos que abordar a questão da comunicação de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais objetiva, e por vezes, elementos que antes eram transmitidos por um olhar, por uma presença, agora eles precisam ser mais explícitos, né? E para o desenvolvimento da comunicação, é muito importante, agora como professores, né, que vocês criem um ambiente de uma comunicação rica, né? Leitura de clássicos, elementos que realmente possam vir a ajudá-los em uma melhora da comunicação. A forma que antes vocês, professores, estavam acostumados a interagirem com os alunos, ela é diferente agora. Ela é diferente. E vocês precisam, por muitas vezes, planejar essa comunicação dentro de um ambiente digital. Existe uma dimensão que é uma dimensão comunitária. Nesse momento, eu estou sozinho, comunicando com 4 máquinas que estão na minha frente, mas, por outro lado, eu estou em comunicação com centenas de pessoas, né? Quase milhares de pessoas agora. Mas essa comunicação é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. E existe uma outra dimensão. Eu não tenho imediatamente a resposta da audiência para poder adaptar o meu discurso. Então, existe pouca margem para improvisação. É uma comunicação que deve ser muito melhor planejada e trabalhada. Vocês vão ver nos depoimentos um excelente depoimento da professora Tânia, justamente relatando a questão da comunicação em aulas de língua portuguesa. Depoimentos dos colegas, por favor. Vídeo. Uma das habilidades do século XXI que mais auxiliou o projeto integrado também foi a comunicação. Nós precisamos rever as formas de comunicação com os alunos, com a equipe do projeto. Essa revisão para o ambiente online nos oportunizou novas formas de aprendizagem e nós estamos colhendo frutos significativos sobre isso. Oi, boa tarde, meu nome é Érica. Em relação à habilidade aí do século XXI que eu citaria, que eu mais tive que de certa forma desenvolver, eu citaria a comunicação. Comunicar com o outro, pedir ajuda quando não estiver dando conta, né? Porque é uma situação super nova que está acontecendo com a gente, muita coisa a gente está tendo que aprender, então eu citaria a comunicação. Acho que é importante se comunicar, é importante interagir com o outro, falar das suas dificuldades, pedir ajuda. Aí eu acho que de certa forma a colaboração também entra, acho que as duas coisas estão muito relacionadas. Mas importante para mim, eu acho que eu estreitei laços com muitas pessoas, seria a comunicação. Bom, outra habilidade do século XXI muito importante nesse momento é a comunicação. A comunicação é a base do ensino, né? E ela muda muito quando a gente faz essa transição do ensino presencial para o ensino à distância, né? Ela precisa ser adaptada, então, para a gente conseguir ter os bons resultados com os nossos alunos. Olá, meus colegas professores, sou o professor Betão, do Colégio Apoio. A habilidade do século XXI que me ajudou e me ajuda é a comunicação. Porque comunicar é o ato de expressar as suas dúvidas para obter as informações tão necessárias em qualquer novo processo. Informações tecnológicas, informações comportamentais,
A comunicação entre os colegas, professores, pais, alunos e todas as equipes da instituição é o caminho para reduzir a insegurança e as incertezas. A principal habilidade observada nas aulas de língua portuguesa é a questão que você tem da comunicação. A comunicação tem que ser extremamente trabalhada, simples, objetiva, clara, para que o aluno possa entender os comandos, as explicações, as interpretações da fala do professor e, ao mesmo tempo, desenvolver a habilidade de ouvir para depois falar. Capturar a essência da fala do professor. Esse estágio de entendimento exige muito do aluno, especialmente dos alunos do ensino fundamental 1 e início do fundamental 2. Então, é um exercício de comunicação em tempo real e, ao mesmo tempo, individualizado, porque cada aluno está na sua casa, e, ao mesmo tempo, coletivo, porque enquanto um fala, o outro tem que ouvir. Então, esse exercício, e o professor como o principal moderador, estabelece uma norma comunicativa de excelência e que ajuda muito no entendimento das falas e da aquisição do conhecimento. Essa é uma das principais habilidades que eu percebo em língua portuguesa. Sim. Ok. Excelente. Então, vamos para a 10ª competência e última competência que ajuda os alunos, que prepara os alunos para a abordagem de desafios complexos, que é a colaboração. Nessa dimensão da colaboração, eu queria aproveitar uma pergunta que já chegou para a gente aqui, da professora Eliana Lemos, da Escola CEMEI Nossa Senhora de Lourdes. A Eliana pergunta, fiquem à vontade de enviarem as suas perguntas e eu vou tentando respondê-las, avançando a apresentação. Muita coisa mudou no mundo com a pandemia do coronavírus. E, pelo visto, as autoridades sanitárias dizem que a vida voltará ao normal, pois o vírus vai fazer parte do contexto. Portanto, as manifestações de afeto podem ser afetadas. A pergunta que quero fazer é a seguinte: nesse novo cenário, teremos uma geração mais afastada, indiferente, individualista, e os professores estarão preparados para essa nova realidade? Eliana, eu acho que aqui se aplica bastante isso. Eu acho que em um momento, quando nós voltarmos, haverá sim uma diferença, né? Esse isolamento social nos obrigou a nos adaptarmos e a desenvolver essas habilidades do século XXI mais do que nunca. Em um momento que precedeu o isolamento social, né, as 2 primeiras semanas de março, porque nós já víamos nos preparando para esse isolamento, né, houve uma interação muito grande, uma colaboração muito intensa entre os professores, entre os professores e a equipe de tecnologia educacional, entre os professores e a equipe pedagógica, de tal forma que eles se conheceram mais, né? E havia, sim, uma afetividade, ainda que com distanciamento social. O que eu espero é que, depois do isolamento social, esses laços de colaboração, eles vão se intensificar, né? E como é que nós criamos esse ambiente de colaboração? Bom, promovendo um maior respeito e tolerância entre as pessoas, né? Que sejam entre os alunos, quando eles são alunos, e seja entre os professores, quando eles são educadores, né? E oferecendo também oportunidades para trabalhar em equipe. E essa realmente é uma forma de fazer com que as pessoas colaborem. Esse desafio das aulas à distância realmente foi um desafio onde os professores tiveram que colaborar.
Vamos ver como é que foi o depoimento dos nossos professores com relação a essa competência essencial que é a colaboração. Vídeo. Olá pessoal, sou professor de História do Ensino Médio, Colégio Apoio. A habilidade do século XXI que mais me ajudou foi a capacidade de trabalhar em grupo, com a colaboração, paciência, doação, profissionalismo e apoio de toda a equipe. Mantemos a educação de excelência do Colégio Apoio, seja através das aulas presenciais ou as aulas à distância. Abraço. Olá, eu sou o Pedro, professor de Geografia, e a habilidade do século XXI que mais me ajudou foi a colaboração. Colaboração é entender que a gente faz parte de um todo e que a gente precisa ajudar e também receber auxílio, tanto de profissionais do administrativo, técnico, da tecnologia, da direção, dos outros professores e dos próprios alunos. A gente aprender e se remodelando, se alterando para sempre melhorar a sua atividade profissional. Olha só, outra habilidade que eu destaco é a colaboração, né? Como eu disse para você no vídeo anterior, nem todos têm a mesma capacidade de desenvolver todas as habilidades no mesmo tempo, né? Então é muito importante que ocorra a colaboração, né? O compartilhamento de ideias, o compartilhamento de ações, né? A gente vê isso é muito forte no Colégio Apoio, né? Quando um novo método, né, é testado, né, e aprovado, ele é rapidamente compartilhado com todos, né? E automaticamente isso vai ajudar no crescimento de todo o corpo docente. Ok. Bom, com isso vocês veem que a colaboração ela é essencial. E agora nós passamos para o terceiro e último grupo de habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos nossos alunos e precisam ser desenvolvidas por vocês, educadores, agora que são alunos, né? São as características de personalidade. Como os alunos abordam um ambiente em constante transformação. A curiosidade. Como é que a gente desenvolve a curiosidade? Incentive perguntas. Dê espaço para que haja perguntas, questionamentos, dê autonomia para fazerem escolhas, né? E ofereçam conhecimento para que isso seja matéria para questionamento. E provoque a contradição. Busque diferenças para que eles realmente possam se despertar para a curiosidade. Agora, sem trocadilho, né? Curiosamente, a curiosidade não foi uma das habilidades que os nossos professores ressaltaram como sendo essencial nessa transição. Talvez por quê? Porque a tarefa que eles tinham era uma tarefa muito objetiva, né? Uma transição de um universo para o outro. Então tiveram que desenvolver criatividade, colaboração, comunicação, pensamento crítico, né? Mas não necessariamente curiosidade, mas sim é uma habilidade extremamente importante. Então aqui eu vou passar agora para uma outra habilidade que é a iniciativa. Iniciativa, né? Iniciativa, o ato de iniciar, a toda transformação, ela parte do ato de nucleação de um pensamento, de uma ideia, né? Mas é da ideia para a execução, a iniciar, né? Então, assim, proponha projetos estimulantes de longo prazo, construa confiança na capacidade de ter sucesso, né? E também forneça autonomia para que eles possam escolher. Vocês perceberam que eu repeti várias vezes essa questão de
deem autonomia para que eles possam fazer escolhas, né? E isso realmente impacta um grande número de habilidades que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, né? E vamos ver qual foi o depoimento, quais são os depoimentos dos nossos professores com relação a essa habilidade que é a iniciativa. Vídeo, por favor. Olá, nós do Colégio Apoio acreditamos que ensinar é criar oportunidades. E a habilidade do século XXI que melhor tem sido desenvolvida com os nossos alunos nesse momento de pandemia, tem a impressão de que uma das mais importantes tenha sido a iniciativa, né? A iniciativa, o ânimo em empreender, em buscar, construir o próprio conhecimento, a enfrentar os desafios, né, dessa nova plataforma, desse novo meio, né, de acesso ao conhecimento. E é isso, vamos crescer juntos. Né? E eu vou começar por uma que talvez foi a primeira mais visível, né, que a gente teve no colégio, que é a iniciativa, né? A iniciativa que você teve de trazer, né, para Uberaba esse novo modelo educacional, né, baseado já nessas habilidades do século XXI, né, onde as trocas são mais intensas, né, onde a gente não passa conhecimento, a gente constrói conhecimento junto, né? E é uma habilidade que, sem dúvida nenhuma, tem que ser desenvolvida, né? A iniciativa, né, o ato de começar, né, ele tira muito medo da gente, né? Ok? Um abraço. Ok, então na sequência, qual é a 13ª habilidade? É a resiliência, a persistência, né? Algo de extremo valor, né? Quando nós analisamos os resultados do Brasil no PISA, entre vários fatores, um fator que mostra o quanto nossos alunos não estão preparados é a falta de persistência, de perseguir um objetivo, né? E isso é muito importante. De qual forma? Criando oportunidades para aprender com as falhas. Os alunos precisam aprender a falhar para aprender que nem sempre nós temos sucesso. E quando isso não acontece durante a escolaridade, né? Quando nós sempre somos um aluno nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nós sabemos que a vida não é assim. Por mais que nós possamos ser academicamente brilhantes, algum dia a vida vai nos mostrar que nós precisamos ser persistentes, nós precisamos ter resiliência, né? O quão gratificante não é ter um aluno que tem resiliência, que ele quer aprender. Então, essa é uma habilidade que vocês precisam realmente trabalhar muito, né? A resiliência nesse processo de aprendizado de uma educação presencial para uma educação remota. E essa persistência, ela tem que ser ainda mais aguçada. Por quê? Porque vocês terão que buscar ferramentas e alternativas para poder medir quanto os seus alunos aprenderam. E a partir de falhas, a partir de observações, vocês vão ter que melhorar o processo. Então, essa resiliência. Olha que interessante que foi o depoimento dos nossos colegas com relação a essa abnegação na busca do aprendizado. Vídeo, por favor. Sem dúvida, uma das habilidades do século XXI importantíssima é a persistência.
O mundo digital traz para a gente muitas novidades e muitos problemas. É importante a gente saber lidar com esses problemas, mas acima de tudo, não desistir. A gente não pode desistir dos nossos alunos, a gente não pode desistir de lecionar, de ensinar, a gente não pode desistir da educação. E frustrações vão acontecer, gravar vídeos não é fácil, disponibilizar conteúdo à distância, checar se os nossos alunos estão aprendendo, também não é tarefa fácil. É tudo muito novo e a gente tem que saber lidar com tudo isso. E, acima de tudo, é importante que a gente persista, que a gente nunca desista dos nossos alunos para que eles realmente consigam aprender nesse momento. A habilidade do século XXI que mais me ajudou foi persistência, porque mesmo com a mudança do ambiente de aprendizado da sala de aula para o espaço virtual, alunos e professores continuaram o processo de interação e de produção de conhecimento. Sim. Ok. Pessoal, e agora nós entramos no grande favorito, no grande vencedor, né? Quando eu pedi para os professores fazerem depoimentos, né, sobre qual a habilidade que mais lhe foi útil nessa transformação, foi unânime, todos se manifestaram. A gente poderia ficar aqui um bom tempo ouvindo depoimentos sobre a adaptabilidade. E o que é interessante é que eles não sabiam quais depoimentos cada um estava escolhendo, né? Porque eles estavam separados e, independentemente, eles me enviaram depoimentos sobre a necessidade de se adaptar, a adaptabilidade, né? E como é que a gente promove isso, né? Fomentando a capacidade de processar emoções, né? Variando estruturas entre uma estrutura flexível e uma estrutura rígida para que o aluno para que ele se adapte, né? Aqui no caso de uma sala de aula, nós estamos construindo um ambiente para poder construir a capacidade e a habilidade de se adaptar. No caso de vocês, né, o ambiente de transformação ele já existe. Então vocês precisam se adaptar. E durante um breve momento, né, nós podemos ter o viés de pensar que a capacidade de adaptabilidade ela é maior de acordo, né, inversamente proporcional à idade, né, ou inversamente proporcional à experiência. E na prática nós vimos que não, tá? Que a adaptabilidade é realmente uma habilidade. Nós temos professores com mais de 50 anos de docência, uma capacidade incrível de adaptação, migrando para um universo digital, com excelência, adaptando, e temos jovens também demonstrando que são capazes de fazer essa adaptação de forma extraordinária. Vamos ver esses depoimentos muito interessantes sobre a adaptabilidade, começando pelo nosso querido professor Chaban. Vídeo, por favor. Olá, senhores. A habilidade do século XXI que mais me ajudou nessa hora chama-se adaptabilidade. Eu sou Chaban, professor de física, e como todo professor de exatas, é muito necessário, para mim é fundamental, que o aluno consiga ver. Eu não posso descrever para ele como é que eu faço um desenvolvimento matemático, eu tenho que ver. Ele tem que ver o desenvolvimento matemático das questões que eu faço. Então, como eu estou impossibilitado de ir até uma sala de aula, o que eu fiz? Eu trouxe uma sala de aula até mim. Então, você pode ver atrás de mim, nós temos aqui um quadro simples, um quadro pequeno, 1,70 m. Esse quadro está apoiado aqui sobre duas cadeiras, em um dos quartos menos utilizados da minha casa. Eu tenho aqui uma pequena câmarazinha de vídeo, te dá mais flexibilidade do que se você ficar preso ali naquela câmera que já existe ali no seu notebook. E pronto. Com o apagador, com meus pincéis, eu consigo reproduzir aqui o que eu fazia em sala de aula. E tenho tido resultados muito bons. Espero que possa, de alguma forma, te ajudar a
passar por essa crise braba que nós estamos passando, né, senhores? Até mais. A habilidade do século XXI que mais me ajudou é a flexibilidade. Nos dias atuais, onde devemos permanecer isolados, tivemos que nos adaptar a fim de oferecer aos nossos alunos uma educação à distância de excelência. E claro, nós que somos professores também nos tornamos alunos novamente, pois tivemos que aprender coisas novas e encarar novos desafios. Bom, com certeza aí dentre as várias habilidades do século XXI, a que eu destaco, tem a mais me ajudado nesse momento aí de transição, nesse momento que a gente vive, é com certeza a adaptabilidade. Isso porque a gente, enquanto professores, a gente sai da sala de aula e vai para trás de um computador dar aula, a gente vai se deparar aí com uma série de desafios, uma série de problemas e que a gente vai ter que achar soluções para isso e se adaptar a essa nova realidade. A nossa rotina de trabalho vai mudar muito, né? A gente precisa buscar aí uma série de novas tecnologias, estratégias de educação dentro da área de tecnologias que vai nos auxiliar nessa missão, e nosso próprio meio de trabalho também precisa ser adaptado. Aqui na minha casa, por exemplo, eu não tinha um lugar já pronto para eu dar essas videoaulas. Eu tive que me organizar, eu tive que pegar as ferramentas que eu tinha à minha disposição, o espaço que eu tinha à minha disposição e adaptar a eles. As pessoas que moram comigo tiveram que se adaptar à minha nova rotina de trabalho. Então, tudo isso é uma adaptação. Você achar os problemas e procurar rapidamente vencê-los, achar a solução, é fundamental para a gente continuar aí com essa missão de ensinar. Olá, eu sou o professor Frederico Oliveira, professor de Sociologia, Filosofia e Laboratório Inteligência de Vida do Colégio Apoio. Gostaria de dizer que a habilidade do século XXI que mais me ajudou foi a adaptabilidade. Nós sabemos que somos seres humanos orgânicos em constante mudança, mas existem algumas mudanças que acabam exigindo da gente mais atenção, mais concentração, mais força de vontade. E nesse caso, a adaptabilidade foi fundamental para progredir, para tentar buscar um resultado que a educação merece, que o processo educacional deseja e espera da gente como professores. Abraços! A habilidade do século XXI que mais me ajudou foi a adaptabilidade. Me lembra Charles Darwin, que afirmava: sobrevive aquele que se adapta à mudança. O mundo, que mesmo antes desta pandemia já era dinâmico, competitivo e seletivo, agora exige novas posturas. Aí está a EAD para provar isso. Para mim, educadora e mãe, tem sido gratificante fazer parte dessa nova adaptação ao ensino, que tem se mostrado não só eficiente, mas também uma ferramenta da qual não poderemos mais prescindir com uma educação de excelência. Ok. Bom, vocês viram que a adaptabilidade foi realmente uma habilidade muito abordada pelos nossos professores e aí peço uma desculpa para muitos deles que eu não consegui compartilhar os depoimentos, mas nós tínhamos aqui ainda mais 15, 20 minutos de depoimentos de professores falando sobre a importância da adaptabilidade. Uma dimensão que não foi mencionada pelos professores dos depoimentos, mas que faz parte das características, né, que precisam ser desenvolvidas para abordagem de ambientes em transformação, é a questão da liderança. Não uma liderança horizontal, e aí liderança não no sentido autoridade, né, mas sim liderança é capacidade de transformar o meio. Então, assim, nesse sentido, fomente a capacidade de negociar, incentive a empatia, porque a liderança ela é muito mais horizontal, né, entre pares, do que realmente algo hierárquico. Outra dimensão extremamente importante, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, é a questão da consciência social e cultural, né? Então, assim, promova o maior respeito e tolerância com os outros, né? E também incentive a empatia. Esses são elementos essenciais. Nós podemos observar dentro do nosso projeto social, apoio aos jovens, né, onde essa consciência social, entender que a responsabilidade
de educar é uma responsabilidade da sociedade como um todo. E não somente do Estado, da escola, são todas as pessoas. Então, nesse momento onde algumas escolas públicas ainda não estão com uma possibilidade, estão criando, todos devemos nos ajudar para que isso aconteça. E isso é dimensão realmente da consciência cultural. Tá? E bom, agora sim, como que nós trabalhamos estratégias de aprendizado, né? E como ensinar habilidades socioemocionais, né? É dito que a melhor forma de aprender é ensinando, né? Então vamos educadores, vamos ensinar essas habilidades socioemocionais para que nós mesmos possamos aprender essas habilidades, né? E como é que a gente faz isso? Assim, primeiro, assim, fornecendo objetivos de aprendizado claro, né? Que visem habilidades explícitas, né? Então, eu tenho a intenção de desenvolver essa habilidade e eu vou fornecer um objetivo claro de aprendizado, né? Ajude os alunos a tirar proveito de sua personalidade e dos pontos fortes, né? É muito importante esse conhecimento. E quando a professora, em sua pergunta, levantava a questão da empatia, da proximidade, isso é muito importante, conhecer os pontos fortes dos nossos alunos para tirar um melhor proveito, né? Divida o aprendizado em pedaços menores, né? E coordenados. Por vezes, né? Essa quebra em pequenos módulos são mais fáceis de serem digeridos. Isso se aplica a nós mesmos também. Não vamos tentar, do dia para a noite, migrar para uma plataforma digital e já querer ser exímio em todas essas habilidades. Vamos desenvolvê-las passo a passo, né? Vamos incentivar aprendizagens baseadas em brincadeiras, em formas lúdicas, mesmo entre professores, né? Olha, vamos ver aqui quem consegue fazer uma videoaula primeiro, né? Olha a minha videoaula, como é que ficou. E essas brincadeiras lúdicas também ajudam no aprendizado, né? Vamos desenvolver uma mentalidade de crescimento, né? E vamos promover o raciocínio e a análise reflexiva, tá? São elementos para realmente desenvolver isso. Criar ambiente seguro para o aprendizado. Isso é fundamental, né? E vamos fornecer desafios apropriados, desafios atingíveis. Então, definam metas de aprendizado para vocês mesmos, metas claras, né? E use uma abordagem prática, uma abordagem realmente com pontos bem claros para que vocês possam avançar e se auto-ofereçam, né? Elogios adequados, né? Elogios apropriados, né? Nem elogios onde vocês vão subestimar o tamanho da tarefa, porque a tarefa é grande e vocês não podem negar essa tarefa, senão será difícil, né, para vocês enfrentarem essa tarefa, mas também não se martirizem. Trabalhem com esse equilíbrio para que vocês realmente possam, usando essas habilidades, né, socioemocionais que nós queremos ensinar aos nossos alunos, que nós possamos aprender com elas, né? Pode dizer, não, mas Rogério, é mais fácil para o colégio de apoio porque vocês já trabalhavam isso, já estava no DNA dos professores. Sim, mas é um aprendizado contínuo. É um aprendizado contínuo. E é um aprendizado como o aprendizado da matemática, ele é incremental, né? Você ganha em maturidade naquelas habilidades, você continua trabalhando aquelas habilidades, e quando você acha que você
atingir um nível adequado, então o mundo muda de novo. Tá? Os alunos, os costumes mudam e você tem que, de novo, se reinventar nesse aprendizado perpetual. Né? E, bom, para poder finalizar aqui, né, o que aprendemos, né, e o que podemos compartilhar com vocês como mensagem final, né? Seja o agente de sua própria transformação. Isso é fundamental. Vocês têm o grande privilégio de serem educadores, né? E vocês têm uma missão de aprender. Então vocês têm as duas dimensões. Vocês não podem em nenhum momento se acomodar, né, e achar que alguém fará isso por vocês. Quem pode fazer isso por vocês são vocês mesmos. Nós, a Casa do Educador, né, vários órgãos poderão ajudar vocês, educadores, nesse processo de transformação, mas o meu grande conselho para vocês é, sim, sejam os agentes de sua própria transformação, né? Ensinar é um sacerdócio, então abracem isso com muita dedicação, para que vocês possam ser realmente agentes de sua própria transformação. Bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou estar à disposição. Eu sei que foi um pouco rápido, né? Eu compilar em 1 hora uma apresentação que nós poderíamos ficar aqui durante horas conversando, e eu me sinto muito honrado de poder contribuir um pouco com vocês, compartilhando o nosso aprendizado, as nossas experiências, e vou continuar à disposição de vocês, sobretudo nessa parte de como ensinar as habilidades, né? Talvez poder quebrar cada habilidade em módulos para que nós possamos aprofundar muito mais. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos, até breve.